Impor um preço para a emissão de carbono é a forma mais custo-efetiva de controlar o aquecimento global, segundo a revista The Economist. Mas para funcionar, é preciso que esse preço seja aplicado em todo o mundo. Caso contrário, causará apenas uma transferência da produção de poluentes para países que não aderiram à causa. Nesse espírito, a Comissão Europeia propôs a introdução de tarifas sobre alguns bens cuja produção tende a ser intensiva em emissão de poluentes. Apesar de bem-intencionadas, iniciativas assim são facilmente apropriadas por interesses setoriais, que nesse caso já se movimentaram. E pior, tem o potencial de iniciar um ciclo de retaliações protecionistas, que causaria sérios prejuízos para todos os países envolvidos. Por que um retrocesso na abertura comercial geraria prejuízos para todos? O que a teoria econômica tem a dizer sobre o livre comércio? Esse vídeo abordará essas e outras questões relacionadas ao comércio. A fim de esclarecer de onde surgem os ganhos de troca, nós vamos considerar um exemplo bem simples. Imagine que em uma localidade isolada há apenas dois vizinhos, o vizinho A e o vizinho B. Suponha por simplicidade que eles produzem e consomem apenas dois bens, queijo e pão. A quantidade de queijos que um vizinho produz depende do número de horas que ele dedica à produção de queijos. E o mesmo para pães. Neste exemplo, assumiremos que os custos dos demais insumos é insignificante e será desconsiderado. Suponha que inicialmente eles não realizam trocas com ninguém e cada um consome exatamente o que produz. Um possível caso aqui é que um vizinho é mais rápido e eficiente produzindo queijos e o outro pães. Nesse caso, cada um poderia se especializar naquilo que faz melhor e depois eles trocam. Aqui, especializar significa que a pessoa produz mais do que consome do bem. Neste caso, certamente, a especialização seguida de troca tem o potencial de beneficiar os dois vizinhos. O caso em que não é tão óbvio se o comércio é mutuamente vantajoso ocorre quando um dos vizinhos é mais rápido e eficiente na produção dos dois bens. Nós analisaremos esse caso com a ajuda de um exemplo numérico. Suponha que cada peça de queijo que o vizinho B produz requer 4 horas de seu trabalho e cada pão requer 1 hora de seu trabalho. Já o vizinho A, cada queijo que ele produz requer apenas meia hora de seu trabalho e cada pão também, meia hora. Para produzir um queijo, o vizinho A precisa de menos tempo de trabalho do que B. Por isso, dizemos que A tem uma vantagem absoluta na produção de queijos. E A também tem uma vantagem absoluta na produção de pães, porque ele precisa de menos horas de trabalho para produzir um pão do que B. Sempre que um produtor precisa de uma quantidade menor de insumos para produzir um bem, nós dizemos que ele tem uma vantagem absoluta na produção deste bem. Perceba que em meia hora de trabalho, A pode produzir um queijo ou um pão. Na sua produção, A troca um queijo por um pão. Sendo assim, dizemos que o custo de oportunidade de um queijo é um pão, e vice-versa. Em um contexto geral, o custo de oportunidade é a melhor alternativa que se abdica ao se perseguir um objetivo. Por exemplo, uma pessoa cursa uma universidade, mas para isso ela deixa de trabalhar 4 anos. Para essa pessoa, o custo de oportunidade de ir para a universidade são os 4 anos de trabalho que ela abre mão. O custo de oportunidade
é o que se sacrifica especificamente para conseguir algo. Agora B. Em 4 horas de trabalho, B pode produzir 1 queijo ou 4 pães. Produzindo ele próprio, B troca 1 queijo por 4 pães. O custo de oportunidade de 1 queijo é 4 pães. Da mesma forma, em 1 hora de trabalho, B pode produzir 1/4 de queijo ou 1 pão. O custo de oportunidade de 1 pão é 1/4 de queijo. Ou seja, é o inverso disso. Note que A abre mão de 1 pão para cada queijo que ele produz. Já o vizinho B precisa abrir mão de 4 pães para cada queijo que ele produz. A sacrifica menos pães para produzir 1 queijo do que B. Quando consideramos os custos em termos de pães, vemos que A produz queijos a um custo menor do que B. Dizemos então que A tem uma vantagem comparativa na produção de queijo. O produtor com o menor custo de oportunidade de produzir um bem tem uma vantagem comparativa na produção deste bem. Já na produção de pão, A precisa abrir mão de 1 queijo para cada pão que ele produz, enquanto B precisa abrir mão de apenas 1/4 de queijo para cada pão que ele produz. Comparando os custos em termos de queijo, vemos que B produz pães a um custo 4 vezes menor do que A. Na produção de pães, B é relativamente melhor do que A, ou seja, B possui uma vantagem comparativa na produção de pães. Perceba que se A tem um menor custo de oportunidade na produção de queijo, então, necessariamente, B tem um menor custo de oportunidade na produção de pães. As razões se invertem de um caso para outro, então a relação também se inverte. Agora vamos considerar as possibilidades de produção diária de cada vizinho. Assuma que um dia de trabalho consiste em 8 horas de trabalho. Se A dedicar as 8 horas para a produção de queijo, quantos queijos A consegue produzir? Cada queijo requer meia hora de trabalho, então, em 8 horas, A produz 16 queijos. Se ao invés disso, A dedicar as 8 horas para a produção de pães, como cada pão requer meia hora, A produz 16 pães. Agora B. Cada queijo requer 4 horas, em 8 horas produz 2 queijos. Se ao invés disso dedicar-se à produção de pães, em 8 horas produzirá 8 pães. Os livros de texto comumente adotam esse formato de tabela em exemplos de comércio. Agora vamos representar graficamente todas as combinações de queijos e pães que um vizinho pode produzir em um dia. B primeiro. Se B dedica as 8 horas de trabalho à produção de queijo, ele produzirá 2 queijos e 0 pães. Se ao invés disso dedica as 8 horas para a produção de pães, produzirá 8 pães e 0 queijo. Se dedica metade do seu tempo a cada bem, produzirá 1 queijo e 4 pães. B pode trocar queijos e pães na sua produção a uma taxa constante, 4 pães para cada queijo. Assumindo que B pode produzir frações de cada bem, podemos traçar uma reta. Esta reta representa todas as combinações de queijos e pães que B pode produzir em um dia. Note que as combinações acima da reta não são combinações factíveis de serem produzidas por B em um dia de trabalho. As combinações abaixo da reta são factíveis, mas B não está utilizando todos os recursos que dispõe para produzir.
no caso, horas de trabalho. Esta reta representa a fronteira do conjunto de possibilidade de produção de B em um dia de trabalho. Agora para A. Se A dedica as 8 horas de trabalho à produção de queijo, ele produzirá 16 queijos e 0 pães. Se ao invés disso dedica as 8 horas para a produção de pães, produzirá 16 pães e 0 queijo. Se dedica metade do seu tempo a cada bem, produzirá 8 queijos e 8 pães. A pode trocar queijos e pães na sua produção a uma taxa de 1 para 1. Esta é a fronteira do conjunto de possibilidades de produção de A em um dia de trabalho. Não havendo troca entre os vizinhos, cada um consome exatamente o que produz. Nessa situação, imagine que A produz e consome 8 unidades de cada bem e B produz e consome 1 queijo e 4 pães. Perceba que A troca 1 queijo por 1 pão na sua produção, enquanto B troca 1 queijo por 4 pães na sua produção. Essa diferença em custo de oportunidade poderia ser explorada em uma troca comercial que beneficie ambos. Por exemplo, considere a seguinte proposta comercial. A entrega 1 queijo para B em troca de 2 pães. Com a proposta, B recebe 1 queijo em troca de 2 pães. Produzindo ele próprio, para conseguir 1 queijo, ele precisaria abdicar de 4 pães. A proposta é vantajosa para B. Ao mesmo tempo, A recebe 2 pães em troca de 1 queijo. Na sua produção, ao abdicar de 1 queijo, A conseguiria apenas 1 pão. A proposta também é vantajosa para A. Uma possibilidade para B seria produzir 8 pães e 0 queijos. Após a troca, B consome o queijo que ele recebe de A e 6 pães. Sua produção de 8, menos os 2 entregues para A. O comércio permitiu que o consumo de B passasse da combinação em azul para a combinação em verde, que é melhor. Agora para A. Uma possibilidade para A seria produzir 9 queijos e 7 pães. Após a troca, A consome 8 queijos, sua produção de 9 menos o queijo entregue para B, e 9 pães, sua produção de 7 mais os 2 pães recebidos de B. Com o comércio, cada vizinho está consumindo a mesma quantidade de um bem, mas mais do outro bem. Cada um deles está melhor. Sempre que 2 vizinhos possuírem custos de oportunidade na produção diferentes, o comércio pode beneficiá-los. Basta que cada um se especialize no que faz relativamente melhor, no que possui uma vantagem comparativa. E depois troquem uma taxa entre os 2 custos de oportunidade. Dessa forma, cada vizinho poderá trocar um bem pelo outro a uma taxa melhor do que produzindo ele próprio. Perceba que os ganhos de comércio existem por conta das diferenças de custo de oportunidades. As vantagens absolutas não importam. Aqui, A tem uma vantagem absoluta na produção dos 2 bens e, ainda assim, o comércio beneficia os 2 vizinhos. Mesmo que uma das partes tenha uma vantagem absoluta na produção de todos os bens, especialização baseada nas vantagens comparativas de cada um, seguida de livre comércio, beneficiará ambos os lados. Este resultado é conhecido como a teoria da vantagem comparativa e foi elaborado por David Ricardo em 1817. Os vizinhos do nosso exemplo podem representar países e os produtos setores produtivos.
O comércio permite a existência de uma cadeia produtiva global, de grande escala e intensa competição, que tira proveito dos diferenciais de cada país e explora as diferenças de custo em cada etapa da produção. Isso possibilitou, por exemplo, o barateamento de celulares e computadores nas últimas décadas. Imagine ficar de fora disso. Mesmo assim, é comum os países estabelecerem barreiras ao livre comércio. Por exemplo, tarifas de importação, políticas de conteúdo nacional, cotas de importação, bloqueios comerciais, exigência de certos padrões dos produtos importados. Ao mesmo tempo, iniciativas em favor da abertura comercial tendem a envolver longas negociações e longos períodos de ajustamento. Também não são raras as reações contrárias à abertura comercial. De fato, a abertura comercial desperta questões que requerem alguma consideração. Um problema é a necessidade de especialização, baseada nas vantagens comparativas. Em cada país, alguns setores expandem, mas outros contraem. Uma abertura rápida pode causar demissões em massa nos setores em contração, sendo que a realocação para os setores em expansão nem sempre é tão direta ou isenta de custos. Nesses casos, uma rede de proteção social e programas de requalificação da mão de obra podem amenizar as perdas das pessoas dos setores em contração. A abertura econômica também levanta questões relacionadas à geração e distribuição de renda em um país. Por exemplo, os setores em expansão tendem a gerar muitos empregos? São empregos que pagam bem? Esses setores tendem a levar a uma maior concentração de renda no país? Considerações desse tipo podem motivar um governo a incentivar determinados setores. Incentivar, em grande parte, envolve prover as condições necessárias para o setor se desenvolver. Isso inclui assegurar uma formação educacional e qualificação da mão de obra, infraestrutura e serviços básicos, um ambiente propício à pesquisa e inovação, segurança jurídica, previsibilidade econômica e política, gestão eficiente do setor público, simplificação tributária e regulatória, impostos competitivos e, no caso de gargalos produtivos, financiamentos. Obviamente, muitas ressalvas se aplicam a financiamentos. O principal é que financiamentos subsidiados tendem a abrir brechas para a troca de favores indevidos. Por isso é preciso transparência, independência técnica e parcimônia. Segundo, o financiamento de empresas com poder de mercado requer um certo resguardo legal, para evitar destinações muito injustas dos recursos públicos ou uma dependência do altruísmo de agentes privados. Por último, sempre que possível, deve-se buscar promover a concorrência nos mercados. Vale lembrar que um dos grandes méritos dos mercados competitivos é que eles conseguem alinhar os interesses privados aos coletivos. Cada um fazendo o que é melhor para si, acaba fazendo o que é melhor para todos. Outra consideração relacionada à abertura comercial são as possíveis consequências de déficits comerciais insustentáveis. Por exemplo, ao acumular uma grande reserva de dólares, a China pode causar grandes flutuações na cotação internacional do dólar, no caso de uma eventual venda dessas reservas. A lista de ponderações inclui ainda questões de segurança nacional, como nos ensinou os episódios dos respiradores e IFAs durante a pandemia. Por último,
Resta mencionar o argumento da indústria nascente. Segundo esse argumento, é possível que uma determinada indústria, no seu estágio inicial de desenvolvimento, não consiga competir com indústrias já amadurecidas de outros países. Mas após esse estágio inicial, o país revelaria uma vantagem comparativa na produção deste bem. Isso justificaria a proteção dessa indústria até sua consolidação. Dito isso, não é raro que políticas bem intencionadas causem prejuízos à economia de um país. Vale relembrar aqui o episódio da reserva de mercado para componentes de informática e eletrônicos. Entre 1984 e 1991, nós instituímos barreiras à importação de computadores e produtos afins. O objetivo era estimular o desenvolvimento da indústria nacional, mas acabou atrasando o acesso do país aos avanços na área. Essa política perdurou por 7 anos. Talvez caiba aqui uma última lição em economia. Ao se introduzir um privilégio, cria-se um grupo de interesse em torno desse privilégio, que tende a se movimentar para impedir o seu fim.